Feliz sábado a todos, irmãos. Que a paz do Senhor preencha cada coração aqui presente. Também feliz sábado às nossas estimadas visitas. E não esquecendo a todos aqueles que nos assistem via internet. Um bem-aja a todos, que a partir deste momento todos nós possamos ter a mente não vagando por outras coisas, mas sim concentrada na mensagem que hoje trago para os irmãos. É uma mensagem que não é nova, é uma mensagem do conhecimento da maioria dos irmãos aqui presentes e quem nos está a assistir, porque é uma mensagem que fomos estudando ao longo dos estudos que fomos tendo ao longo dos anos e da nossa carreira cristã. E eu trouxe esse estudo por quê? Porque tivemos numa reunião em que se falou muito dos milagres de Jesus, do grande amor de Jesus, e nós, como discípulos de Jesus, imitando aquilo que os discípulos de Jesus, na presença de Jesus, fizeram. Inspirou-me e trago agora, aquilo foi falado num pequeno grupo, um grupo restrito, e eu hoje trago para todos nós esta mensagem, reforçando a capacidade que nós, como servos de Deus, temos para fazer esse grande trabalho. E com algumas experiências também, e isso prova que Jesus é o centro de todas as coisas, e nós, se tivermos a olhar para Jesus, teremos a mesma capacidade que os discípulos tiveram no passado. Essa é uma das características do povo de Deus e essa mensagem encaixa perfeitamente nesse contexto. Como o título já foi anunciado, Jesus alimenta a multidão. Voltando um pouco atrás na história, quando Jesus opera esse milagre, algo estava a acontecer ou iria acontecer em Jerusalém. Jesus estava na sua atividade normal, mas os discípulos, sabemos que Jesus não era pessoa de estar parada, mas sim andando sempre de vila em vila, cidade em cidade, pregando as boas novas. E como se aproximava a Páscoa, multidões se dirigiam para Jerusalém para festejarem a Páscoa. Vizinhos próximos de Jerusalém, pessoas de longe. O que é certo era um aglomerado de pessoas que se estavam a concentrar em Jerusalém. E quando chegavam em Jerusalém, o comentário que se lá ouvia com mais frequência era Jesus. E todos queriam ouvir Jesus, queriam ver Jesus. E é precisamente nessa altura em que Jesus e os seus discípulos decidem dar uma pausa e precisavam descansar. Porque Jesus também na altura, como humano, também cansava. E precisavam de um momento a sós para repousar para as suas tarefas seguintes. E Jesus retira-se, mas os discípulos. A pouca multidão que estava concentrada, alguns distraídos, nem se aperceberam da saída de Jesus. E quando Jesus já ia a caminho, ou seja, de barco com os seus discípulos, alguém deu falta de Jesus e perguntaram onde está ele? Porque havia algo de especial em Jesus que atraía a curiosidade das pessoas em estar perante Jesus. E como Jesus não estava, alguém que estava atento viu a direção em que Jesus estava a ir e disse: eu sei que ele foi para ali. Então, a multidão que aí estava e outros que viam, porque sabe que as informações espalham-se quando há algo de interesse, um vai dizendo ao outro, aquilo se espalhou e cada vez apareciam mais pessoas para verem Jesus e estarem com Jesus. Uns corriam a pé, outros nos seus barcos iam seguindo a Jesus porque tinham essa necessidade de estar com Jesus. Eu achei interessante isso, porque se Jesus estivesse hoje conosco aqui, qual seria a reação do mundo? Qual seria a reação das pessoas? Era a mesma do passado? Ter aquela curiosidade de ir ver Jesus, estar com Jesus?
Foi assim que no passado aconteceu, irmãos. Uns a correrem a pé e foram tão depressa que chegaram primeiro que Jesus, veja bem. Veja bem o interesse que aquelas pessoas tinham em estar em perfeita comunhão com Jesus. Irmãos, eu senti-me pequenino quando estudei e preparei o culto, senti-me pequenino em relação àquelas pessoas que tinham prazer em estar com Jesus. Nós hoje temos toda a informação, nós temos tudo para nos aproximar de Jesus. E o que é que acontece? Em vez de nos aproximarmos, nós nos afastamos. Porque se nós estivéssemos próximos de Jesus, nós tínhamos uma igreja próspera. A nossa atitude, a nossa posição hoje era parecida às dos discípulos. Operaríamos coisas fantásticas. E o que é que nós fazemos hoje? Cada um responda por si. Temos vontade de estar perto de Jesus? Temos necessidade de ir a correr à procura de Jesus? Eles não mediram meios. Os que puderam ir de barco foram, os que puderam ir a pé foram. O que é certo é que chegaram primeiro que Jesus. Jesus, cansado, rosto pálido, ao aproximar-se da costa, vê aquela grande multidão, olhou para os discípulos olharam para Jesus. Jesus só teve que ocultar. Eu creio que ele operou um milagre naquele momento em que as pessoas que estavam a aguardar Jesus deixaram de ver a vinda de Jesus e aquele momento foi só para Cristo e Jesus naquele espaço. E Jesus teve a oportunidade de ter este espaço para ele e os seus discípulos, porque ele precisava descansar. E quando o tempo passou para eles, então aproximou-se da costa e aquela multidão sedenta de estar com Jesus foram se aproximando e cada vez vinha mais pessoas. Irmãos, era um mar de gente que se concentrou naquele lugar. Jesus cansado, pálido, os apóstolos a dizerem ao mestre, como? Você está cansado? E Jesus ignorou o que os discípulos estavam a dizer. Olhou para aquela multidão, viu aquela grande multidão e ele analisou e disse, eles estão desgarrados, eles não têm pastor. O pastor está aqui, sou eu. Mesmo cansado, ele dirige-se à multidão. Irmãos, é uma grande lição para nós. Muitas das vezes nós trabalhamos 8 horas e ficamos tão cansados que se for preciso fazer mais 2 horas a favor de Jesus, irmãos, estou tão cansado. Preciso descansar. E Jesus não se importou do seu cansaço, de horas sem comer, mas ele dizia assim, primeiro o alimento espiritual. É essa a lição que nós temos que tirar. Em primeiro lugar, alimento espiritual. E Jesus deu esse exemplo, deixou esse exemplo e nós temos que o imitar. Dirigiu-se à multidão e começou a ensinar. Começou a dar aquilo que eles precisavam. Irmãos, 5.000 homens, mais as mulheres e crianças. Sabe o que representa isso? Muita gente. Jesus colocou-se numa posição tal que deu toda a sua mensagem àquela gente. Passou-se 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, não sabemos o tempo. Sabemos é que quando o sol se estava a pôr, ainda eles estavam ouvindo Jesus. É impressionante, mas é a realidade. E como já era tarde, seus discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram, o lugar é deserto e já é muito tarde. Isto está em Marcos 6, 35. Os discípulos estavam preocupados, mas o mestre não. O mestre estava tão entusiasmado a falar com aquela gente
Ele nem olhou para o tempo. Ele não tinha comido. Aquelas pessoas também não tinham comido. Havia crianças que estavam desde manhã cedo sem comer. E nós vemos muitas vezes aqui a inquietude das crianças na igreja. Umas horinhas já não conseguem estar sentadas. Aquelas crianças de colo, agarradas à saia da mãe, estavam quietas ouvindo Jesus. Aquelas pessoas que estavam vindo para as festas da Páscoa em Jerusalém, dirigiram-se onde estava Jesus. Não pensaram na barriga, pensaram em quem? Naquilo que Jesus lhes podia transmitir. É impressionante, mas é a realidade, irmãos. Nós, humanos, muitas das vezes, demos mais primazia ao alimento físico, ou seja, o material, do que o espiritual. E Jesus deu o exemplo e mostrou alimentar primeiro o espiritual. E logo o resto virá. E ele deu uma grande lição a todos nós, incluindo os seus discípulos, porque eles diziam: Senhor, já é tarde, estamos no deserto. O que é que diz o versículo seguinte? Ele, porém, ou seja, Jesus, porém, responde: dai-lhes de comer vós mesmos. Mais uma lição para nós. Como? Filipe ficou como? Como vamos dar de comer tanta gente? O poucos recursos que nós temos, mesmo comprando, não dá para dar um bocadinho a cada um. Jesus quis provar a fé dos seus discípulos. Mais uma vez prova. Vocês que estão comigo, estão preocupados com os bens, com o alimento? Então dá-lhes de comer. E eles ficaram, olham uns para os outros e disseram: é impossível. Humanamente é impossível nós darmos de comer, estamos no deserto. Pessoas estavam na vila, compravam e comiam, sim senhora, mas nós aqui no deserto, não podemos. Continuando a ler. Então, eles lhe perguntaram: compraremos 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Ao que ele lhe disse: quantos pães tendes? Ide e vê. Jesus perguntou a eles. Procurem no meio da multidão, se alguém tem pão, se alguém tem uma coisa, vai, ide e vê. Mas um desafio que faz aos seus discípulos. Tendo-se informado, eles responderam: 5 pães e 2 peixes. André encontrou um pequenino que tinha essa quantidade de alimento e Jesus só teve que dizer: tragam cá. E os discípulos trouxeram essa porção de alimento para ele. O que mais me impressionou foi que Jesus não mostrou a sua grandeza naquele momento. Em detrimento de muitas pessoas, falando por mim mesmo, que queremos aparecer, queremos ser eu fiz, eu fui capaz. Jesus teve essa oportunidade de dizer: ok, eu faço a multiplicação e vocês todos vão comer. Não. Olhou para o seu, olhou para o Pai e pediu ao Pai aquele momento crucial. Vejam bem a ligação que houve, irmãos. Isso não é uma mensagem simples, não é uma mensagem qualquer, não. É uma mensagem que nos toca profundamente da ligação entre o céu e a terra. Jesus representava o Pai na terra e estava ligado aos humanos. Ele olhou para o Pai, orou para o Pai, falou com o Pai deu permissão e abençoou o seu filho. Ao mesmo tempo, Jesus estende a mão aos seus discípulos. Em seguida, os discípulos estendem a mão ao povo. E o povo, entre eles, estendem a mão. E a multiplicação foi-se vindo. Irmãos, essa ligação, esse elo de ligação, tem que existir na nossa vida prática. É um elo de ligação profundo
para nós crentes podermos imitar aquilo que aconteceu no passado. E assim foi. Quando os discípulos olhavam para Jesus, Jesus estendia a mão e da mão saía o alimento para os discípulos esticavam a mão ao povo, o povo estendia a mão, recebia o alimento e assim foram espalhando por todos. Mas uma coisa, a ordem que Jesus deu aos seus discípulos foi impecável. Para que isso acontecesse em ordem, ele deu ordens para que fizessem grupos de 50 e de 100, para poderem receber o alimento e saciarem as suas vidas. Mas uma coisa interessante. Jesus multiplicou os alimentos. Podia ser ele o primeiro a comer e os seus discípulos. O que ele disse? Sirvam primeiro o povo. E depois de todos saciarem, então nós também vamos nos alimentar. E foi assim que foi. Depois de todos estarem servidos, Jesus e os seus discípulos também saciaram daquela refeição. Grande lição que nós podemos tirar daí, irmãos. É uma lição da multiplicação de alimentos que nós podemos, na nossa vida diária, fazer. Primeiro, alimentar espiritualmente, depois o alimento material. Porque aquele povo estava preparado, depois de receber a informação que Jesus deu àquele povo, eles não se preocuparam em ir para casa. O tempo todo que lá tiveram, estavam atentos para ouvirem a mensagem do Senhor. Não estavam lá com o interesse da comida, não. Diz o Espírito de Profecia que eles estavam absortos na mensagem que Jesus estava a dar para eles. Isto quer dizer muita coisa. Nós estamos aqui muitas vezes na igreja 2 horas, já estamos incomodados e cansados. Quando eles estavam horas e horas e não queriam sair, porque Jesus tinha uma voz suave. A mensagem que Jesus trazia de paz, tranquilidade, felicidade e de futuro. E eles absorviam com satisfação a mensagem de Jesus. Depois de receberem a mensagem espiritual, recebem o alimento. Não foi para dar luxo a eles que Jesus fez aquela multiplicação. Não. Foi para saciar o momento em que eles estavam a viver. As necessidades que eles precisavam ter. Essa que era e mais ainda, deixou uma lição muito grande para nós também. Irmãos, há uns anos esta parte, alguns jovens vieram para Portugal. E aqui em Portugal há uma família que foi sempre hospitaleira. E muitos irmãos passavam bons momentos nessa família. E esses irmãos, quando chegaram, não conheciam Portugal. E alguém os encaminhou para a casa dessa família. E era precisamente na hora do almoço. A esposa estava a preparar o comer para a família. E quando chegam mais jovens, e sabemos que os jovens não comem pouco, comem bem, a esposa sentiu-se a porta a bater, foi-se abrir a porta, eram jovens desconhecidos, não falavam português, e a pessoa que disse, olha, então que os irmãos chegaram agora, trouxemos para aqui a ver se conseguimos resolver o problema deles. E essa irmã, olha, disse, irmão, tudo bem, ok, entrem. Acomodou-os, chegou a hora do almoço, pôs-se mais pratos na mesa. Olha, não se olhou se havia de chegar ou não havia de chegar, irmãos. Essa mensagem da multiplicação aconteceu nessa família. Os jovens sentaram-se à mesa, mas a família serviu-se o que tinha que se servir, todos comeram e ainda sobrou. Irmãos, Deus é maravilhoso. Eu trago essa mensagem porque é real, não é fictício, é real, aconteceu. Ainda hoje esses jovens falam nisso. Alguns jovens ainda estão cá. E há alturas que estamos a conversar e falamos nesse episódio, e eles dizem,
É verdade. A primeira casa que nós fomos, sem conhecer ninguém, sem falar português, era por gestos. As pessoas só diziam, como é que vocês se entenderam? Olha, a família diz, Deus arranja soluções para tudo. Foi um dia maravilhoso que se viveu naquela família e hoje os rapazes nunca mais se esqueceram desse episódio. Por isso, irmãos, o que Jesus fez naquele passado, se nós, os seres humanos, com os pés bem assentos na terra, estando com Jesus nas nossas vidas, Jesus faz a multiplicação nos nossos lares. Há quem diga, põe-se mais água no feijão. Há quem diga, põe-se mais água no arroz. E tudo se multiplica. Sim, Deus provê as coisas. Não retenham, as minhas previsões são tão pequeninas, eu não posso, é só para mim, se vê mais alguém, vou passar fome. Não. Abram-se, abram as portas, abram o coração. Dos 20 euros que tu tens, Deus pode multiplicar para 100. Para Deus, nada é impossível. Irmãos, irmãs, estimadas visitas, estimados internautas, não retenham aquilo que podem dar a outros. Abram as vossas portas. Convidem os irmãos, não para serem convidados, convidem com satisfação para a vossa casa, porque nunca vai faltar o alimento no vosso lar. Deus disse, porventura, algum dos meus filhos passa necessidades? É um desafio. Indicam-me, por favor. E se alguém passa necessidades é porque tem vergonha de falar. Porque os seus filhos, Deus não permite que passem mal. Podem não ter riqueza, mas o pão e a água lhes será certo. Está provado, irmãos. Podem vir com muitos argumentos, mas isso é a realidade. Deus não deixa faltar a provisão na casa dos seus filhos. E mesmo que não tenham recursos, Deus multiplicará o pouco que tenham para as pessoas que forem à sua casa. É uma lição que nós devemos ter nas nossas vidas. É uma lição que devemos aprender e pôr em prática, porque Jesus está de braços abertos para nos receber. E Ele deu o exemplo. Cansado, pálido, de não comer, de tanto falar. Os irmãos sabem, estar muitas horas a falar, até a saliva seca. Sabem disso? E Jesus, falou, horas a fio. Os discípulos preocupados com o mestre, porque estava pálido, cansado. E ele não se importou com isso. Por que é que nós nos preocupamos com pequenininhas coisas? Muitas vezes evitamos de fazer grandes coisas por comodismo. Ou seja, preguiça. Desculpe a expressão, mas é a realidade. Queremos ser cristãos de nome, mas não cristãos praticantes. Os discípulos tinham vida de luxo? Os discípulos viviam em mansões? Os discípulos tinham carro? Andaram com Jesus, o chefe do universo. Jesus viveu no hotel de 5 estrelas. Era o dono do universo. Quando ele deu ordem ao peixe, os discípulos pediram buscar aquele peixinho para pagar o tributo, ele operou um milagre e pagou o tributo de todos. Também tem poder para fazer muitas coisas. Onde é que está a nossa fé? Jesus provou a fé dos seus discípulos quando disse, dai-vos de comer. Filipe ficou atônito. Como? 200 dinheiros não chega nem para dar um bocadinho de pão a cada um. Provou a sua fé. Hoje também não prova a nossa fé, irmãos? A nossa fé é provada a cada segundo da nossa vida. Onde é que está a nossa fé? Cada um faça o juízo que entender. Mas uma coisa é certa, meus irmãos. Se alguém está a seguir meditação matinal, era bom que todos nós diariamente lêssemos
as mensagens que aqui estão. Cristo usou a imagem de comer e beber para representar essa intimidade que todos os que finalmente vão participar da sua glória devem ter com Ele. Entenderam bem, irmãos? Cristo usou a imagem de comer e beber para representar essa intimidade. Os irmãos sabem o que é intimidade, não sabem? É isso que Jesus quer que nós façamos na nossa vida. Ter intimidade com Ele. Falar com Jesus, próximos, aproximar cada vez mais a Ele. Que todos os que finalmente vão participar da sua glória devem ter com Ele. Se eu hoje não tiver comunhão com Jesus, como é que eu quero viver na glória do Senhor? Como? É aqui, irmãos, a nossa caminhada para o céu começa aqui. Nós vivemos num pequeno canto do céu. Embora com conflitos, com tristezas e dores que a gente vê por aí pelo mundo, nós ainda vivemos num pequeno cantinho do céu. E se nós estivermos finalmente como praticantes, com essa intimidade com Jesus, com certeza que iremos estar a viver nesse momento de glória. O alimento material que comemos é absorvido, o que dá força e firmeza ao corpo. Da mesma forma, quando crescemos e aceitamos as palavras do Senhor Jesus, elas se tornam uma parte da nossa vida espiritual. Trazem luz e paz, esperança e alegria. E fortalece o corpo. Estimados irmãos, quem é que não quer ser feliz? Quem é que não quer ter paz? Quem é que não quer ser alegre? Todos nós queremos. Então, alimentamos convenientemente o corpo com alimento sólido e alimentamos a mente com alimento espiritual. Juntando as duas coisas, teremos paz, alegria e muito mais. Para mantermos o corpo em boas condições físicas, é preciso nos alimentarmos bem e com frequência. Mas ainda, sendo assim, teríamos a ousadia de dar a vida espiritual, que é mais importante que a física. Irmãos, notem bem. Sendo assim, teríamos a ousadia de dar à vida espiritual, que é mais importante do que a física, uma nutrição fraca e insuficiente, colocando em risco a oportunidade de termos uma vida eterna. Em seu discurso sobre o pão da vida, Cristo diz: os seus antepassados comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que quem dele comer não morra. E por que o povo no deserto morreu? Todos nós sabemos. Pela murmuração, pela desobediência, por não estarem junto com Jesus, embora vissem os milagres físicos, pois eles ignoraram. E todos aqueles, tirando 2, que comeram o pão do céu, morreram. E quando diz aqui, se aqueles que comerem o pão do céu vão viver a vida eterna, são aqueles que têm que estar próximos de Jesus. Quando ele deixa esse exemplo, mesmo comendo o pão do céu, se não formos fiéis, morreremos como morreram os antepassados. Aqueles que eram do Egito. Não foram poucos também, foram muitos. E só 2 é que se salvaram. Não basta conhecer e respeitar as palavras das Escrituras. Devemos entender o significado delas. Devemos estudá-las com dedicação e comer a carne e beber o sangue do Filho de Deus. Os ensinamentos de Cristo devem ser para nós como as folhas da árvore da vida. Ao comer e digerir o pão da vida, nos teremos um caráter equilibrado. Quando as pessoas se entregam totalmente a Deus, comendo o pão da vida e bebendo a água da salvação, elas crescem em Cristo. Cristo é o centro. Os irmãos já ouviram falar da roda? Uma roda com muitos raios. Onde é que ela converge?
Onde é que ela se dirige? Onde é que ela tem força? Numa coisinha pequenina, o centro. Uma roda grande. Pois o centro é que dá resistência aos raios e à roda. Assim é Cristo. Cristo é o centro. Nós somos o elo de ligação a Jesus. Quando estamos ligados a Jesus, temos força para vencer o inimigo. Porque o inimigo quer nos destruir, mas ele não tem poder para isso. Jesus já venceu. E como já venceu, os exemplos que ele deixou, através da multiplicação, dos milagres que fez, em que cegos começaram a ver, coxos começaram a andar, mortos ressuscitaram. Tudo isso serve para exemplo nosso, para podermos testemunhar a outros que ainda são incrédulos que Jesus é o centro da vida para todo mundo. Ele é o Criador, Ele é o nosso mentor, Ele é o nosso advogado, é o nosso irmão mais velho. Não se esqueçam disso, irmãos. Se nós quisermos realmente estar ligados a Jesus e se queremos realmente viver a glória que está reservada para nós, temos que representar como verdadeiros embaixadores. Temos que ter essa intimidade com Jesus, porque Ele dá-nos essa permissão. Sede meus imitadores. Eu creio que os irmãos tenham em sua mente esse desejo de manter essa união com Jesus. Que tipo de pão tenho alimentado a minha família? Senhor, alimenta-nos com o pão da vida. Que esta mensagem, que este alimento, tanto espiritual como físico, possa alimentar o povo de Deus, o verdadeiro povo de Deus, para que essa mensagem, essa multiplicação dos pães, possam servir para nós podermos também nas nossas vidas diárias, em nossos lares, onde quer que a gente esteja, não fechar, mas abrir, porque Jesus está lá, e vivermos uma vida próxima de Jesus. Que lição podemos tirar daqui? Quais as lições que podemos tirar daqui para o nosso crescimento espiritual? Primeiro, alimento espiritual. Segundo, alimento físico. É importante, sim senhora. Terceiro, e acima de tudo, que podemos colocar em primeiro lugar, olhar para Jesus. Reparem, irmãos, Jesus olhou para o Pai. O Pai fez o elo com Jesus. Os discípulos olharam para Jesus. Jesus estendeu a mão aos discípulos e fluiu o milagre. Os discípulos estenderam a mão ao povo, o povo sentiu o milagre em suas mãos. E o mesmo povo, estendendo aos outros, foram fluindo os milagres naquele momento. É esse elo de ligação que nós temos que ter. É essa lição. São as lições que nós temos que tirar dessa mensagem. Olhando para o céu, para Jesus, para que Jesus flui esse raio de luz em nossas vidas e nós transmitirmos a outros essa ligação para que nós todos possamos fazer um só corpo, como a roda da bicicleta, que é o povo, o mundo, os raios, as pessoas, no centro de Cristo. Cristo é o centro. É aí que converge toda a nossa vida. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e que nos dê conhecimento e sabedoria para podermos ser verdadeiros cristãos. Amém.